Porque assim, tem gente que ainda não se adaptou à modernidade. Uhum. Tem gente que tem empresa e ainda não tem ali um computador. Existe ainda esse tipo de empresa. Sim. Não tô Não falando... precisa ser digital, né? Sim. Não. Não tô falando que tá errado ou certo você ser digital ou não, você Sim. ter... Enfim. Mas ainda existe esse tipo de empresário que tem todos os dados dos seus clientes na caderneta, no papel, seja onde for, na ficha. Como que com esses empresários se adequam, então, à LGPD? Porque eles não chegam... Não sei se eles chegam a compartilhar esses dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é somente para compartilhamento de dados online? Ou, se eu pegar ali... Então, eu tenho a minha empresa que tem um monte de ficha ali na gaveta. Eu também estou obrigado a não compartilhar essas minhas fichas com a empresa do Samuca, por exemplo? Sim, sim. A LGPD se aplica tanto para dados físicos quanto digitais. Então, muita gente acha que é só digital, só eletrônico, né? Então, não. Então, para não ter que me preocupar com a LGPD, eu não vou ficar colocando as coisas em nuvem, não vou ficar digitalizando. Não. Os físicos também. Então, se a gente for considerar, por exemplo, vamos pensar uma imobiliária, que às vezes algumas têm um sistema, né, um funcionamento aí mais antigo com os documentos. Aí você chega lá na imobiliária, você vai conversar com alguém, eu quero alugar uma casa. E tem lá um monte de contrato, um monte de documento físico em cima. E só de você fazer isso aqui na mesa, eu que estou lá, cliente, só de eu fazer isso aqui na mesa, ó, eu já vi que aqui o nome completo do fulano, do ciclano, que pode ser até um conhecido seu. Que pode ser um conhecido meu. Isso já é um vazamento de dados. Entendi. Com um documento físico que estava ali. Um outro exemplo, entra um pouquinho na parte de computador, mas foi um caso sério. Um RH que foi imprimir um atestado de um funcionário que tinha HIV. E mandou imprimir na impressora errada, a impressora de fora, em vez da impressora exclusiva do RH. Imprimiu lá e ficou lá o documento na impressora. Aí um outro funcionário foi imprimir outra coisa, de outro setor, pegou e viu, nossa, o fulano tem HIV. E é um dado sensível, né? Bem sensível essa, hein? Espalhou pela empresa e era um serviço um pouco mais simples, assim, e aí alguns colegas não queriam mais trabalhar com ele porque achavam que ia pegar. Complicado, hein? Olha a situação, por causa de um papel... Um papel. Que estava no lugar errado. Por causa de um papel. Por causa de um papel. Então, a gente... leva a pasta na mão. Perdeu a pasta. Com dado pessoal de cliente na rua. Sendo físico ou digital, coletou dado, usa dado, transmite dado, é necessário se adequar, então, à LGPD. Exatamente. Sendo E pequeno, grande... CNPJ, profissional liberal... Tem que se adequar, não tem outro Todo caminho. mundo, não dá pra fugir da LGPD, gente. Beleza, então tá, tem que se adequar. Só uma perguntinha, Vamos João. lá, Samuca. Você comentou sobre o encarregado. Como é que funciona isso? As empresas precisam contratar uma pessoa ali para ficar responsável pelo tratamento desses dados, para orientar os funcionários? Existe um tamanho da empresa? Existe uma obrigação, um momento que a empresa cresce que é obrigada a contratar esse funcionário? Boa pergunta, hein? Essa pergunta é boa, hein? Vamos lá, vamos que vamos. A ANPD, ela tem uma resolução que ela já falou dos agentes de pequeno porte. Agentes de tratamento de pequeno porte são as micro, pequenas empresas, profissionais liberais. Ela dispensou o encarregado para essas empresas. Mas ela colocou que isso é um sinal de boas práticas. E por que é importante ter um sinal de boas práticas? Porque, e aí uma pergunta que sempre me fazem, né? Como que eu sei? Então, se eu fiz o processo de adequação, tá tudo certo, eu nunca vou ter problema. Nenhuma empresa está 100% protegida, mesmo que faça o projeto de adequação mais completo. Consegue eliminar 100% dos riscos. Se a gente tem hacker que invade o Pentágono, gente, quem somos nós? Nossa. Né? Você pode se munir de um monte de coisa, mas você não tem como ter certeza absoluta que um funcionário não vai pegar vai falar um bom dia café, tirar uma foto com a tela do computador atrás com o nome dos pacientes e postar no Instagram. Uhum. E eu já vi isso acontecer 2 vezes no meu Instagram. Então, assim, né? A empresa, ela se mude, mas não tem como evitar. E aí, nesse contexto, as boas práticas, ou seja, a empresa demonstrar que ela empenhou o máximo esforço que ela pôde dentro do contexto e do tamanho dela para proteger os dados, isso diminui as sanções. Se realmente acontecer alguma coisa, tiver algum dano, tiver algum incidente. Então, o encarregado entra nessa linha para os pequenos, né? Ele não é obrigatório, mas se puder indicar, melhor. Quem que é o encarregado? O encarregado é aquela pessoa que vai receber as solicitações dos titulares. Então, eu, Patrícia, entro em contato com
com a UpCont e falo, eu quero saber quais dados eu tenho, tal. O encarregado lá dentro é a pessoa que vai receber esse meu contato, que vai me responder, que vai chegar lá nos vários setores e falar, viu, vamos levantar aqui os dados que a gente tem da Patrícia, que eu tenho que responder essa solicitação para ela no prazo. Né? Então, é esse encarregado que vai fazer isso. Se tem algum incidente de dados, alguma situação que precisa ser comunicado para a autoridade nacional, é ele que vai fazer essa comunicação. Ele que vai orientar. Então, surgiu uma dúvida sobre se eu posso fazer isso ou não. Esses dias uma empresa me perguntou, a gente costuma colocar no mural os aniversariantes do mês. Pode ou não pode? Né? Pode ou não pode? Eu recomendo que teria que ter o consentimento nesse caso. Eu não quero que coloque o meu aniversário. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta. Para quem que esse funcionário ele vai perguntar? Para o encarregado. Ele vai tirar essas dúvidas, o encarregado vai treinar o pessoal, vai orientar. E aí, a empresa pode contratar um funcionário específico para isso. Isso é mais comum em cidades maiores ou empresas maiores. Ela pode nomear alguém que já está ali dentro da empresa, mas aí é um pouco, como que eu posso dizer? Pode gerar um certo questionamento, porque o encarregado ele tem que ter ele não pode ficar muito subordinado ali à diretoria. Ele tem que ter uma certa autonomia. Porque se ele fala assim, olha, tem que fazer isso, e a diretoria fala, não vai fazer, ele tem que ter um pé ali para dar pelo menos uma discutida ali. Na prática, talvez isso não ocorra, mas, por exemplo, ele tem o dever de comunicar à autoridade nacional? Tem, ele mesmo tem sendo, por exemplo, funcionário da empresa contratado. Tem fazer isso. E aí é muito comum também, e aí muitas empresas têm contratado pessoas de TI ou advogados para fazer o chamado DPO, né, o encarregado as a service, ou seja, terceirizado. Então, eu pago um tanto por mês pro Samuel e ele não é funcionário meu, ele é um terceirizado e ele vai fazer esse papel do encarregado na minha empresa. Então, também tem essas formas de atuação. Em empresas menores, acaba sendo ali um dos sócios, um gerente que acaba assumindo esse papel, né? E essa indicação ela é feita também nesse documento oficial de transparência? Isso, a gente faz um termo de nomeação e um termo de aceite, e aí o encarregado, o nome dele, o contato dele é divulgado na política de privacidade, para ficar acessível para quem quiser falar com ele. Uma coisa eu garanto para você, que tem gente assistindo agora esse podcast, ou escutando esse podcast, e que não sabe o que é LGPD. Donos de empresa, escutando isso agora, que não sabem o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, assim, se esse empresário que não sabe que isso existe, provavelmente ele não está adequado a essa lei, qual que é a minha pergunta? Quem que vai fiscalizar, né? Você acabou de falar, teria que ter ali uma pessoa para poder, né, falar para o órgão superior e tal. Mas se não tivesse, a empresa não sabe, não vão fazer e tal, como que o governo, não sei quem que vai fiscalizar isso de uma empresa que é ali na esquina, pequenininha? Tal. Como que eles vão fazer isso? Ou não existe ainda um plano para isso? Ainda não tá, né? É a tipo pergunta, será que vai pegar mesmo, né? Tá, não só vai pegar, como já pegou, né? Para um exemplo, já que estamos falando de cidades menores, recentemente, acho que foi no começo do mês, ou mês passado, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra um supermercado de Campo Mourão, por conta de clube de desconto. Então, ele falava assim, olha, por causa da nossa política de privacidade, você renova o seu cadastro no clube de desconto? A pessoa, sim, apertava lá o verde, mas não dizia o que era feito com aquilo, como que ia ser utilizado, não tinha política de privacidade disponível, um supermercado pequeno de uma cidade do interior. Então, a gente tem várias esferas de fiscalização. E uma delas, eu vou falar por último, que essa daqui é tensa. Primeiro, a gente tem a Autoridade Nacional, né, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é o órgão principal, o órgão master encarregado de fazer essa fiscalização. E se ela encontrar irregularidades, ela vai e ela pode autuar, pode aplicar sanções. Então, a gente tem sanção de 2% do faturamento, a gente tem sanção de suspensão do uso do banco de dados por até 6 meses. Imagina só, uma empresa fica sem usar o banco de dados dela por 6 meses. Quebra a empresa. Né? É muito pior do que os 2% do faturamento. Exato, com certeza. E uma série de... Dependendo ainda do tamanho da empresa, pode fechar.
Esses dias eu fui conversar com um empresário, estava conversando com um empresário que ele não tinha ouvido muito falar de LGPD. Mas quando eu comecei a explicar para ele, ele falou assim, nossa, sabe que eu tenho um colega meu que a empresa dele fatura não sei quantos milhões por dia e teve um sequestro de dados e ele está há uma semana sem conseguir trabalhar. Meu Deus. Olha o prejuízo que essa empresa teve. Olha o prejuízo. Imagina.